Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Somente a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Que coisa linda, Jesus. O fato é que não dá vontade de sair desse momento, desse ambiente, porque a presença dele é tão cara. A presença dele é tão cara que tê-lo presente no recinto é um big deal. Tê-lo presente no ambiente é um privilégio muito grande. Deixa eu dizer para vocês uma coisa: o que tem de igrejas secas por aí, completamente secas. Então, nunca, jamais trate a presença de Deus como se fosse algo comum. Nunca tenha pressa na presença de Deus. Porque 1, 2 horas diante de Deus em adoração, em quebrantamento, pode trazer respostas que nós estamos esperando há anos. Amém? Você pode dar um glória a Deus nesta manhã? Graças a Deus. Vira para o seu amigo, para o seu vizinho e diga: o Senhor vai falar aos nossos corações agora. Nós vamos continuar na presença dEle. Glória a Deus. Podem se assentar. Equipe de louvor, muito obrigado. Vocês são guerreiros demais. Glória a Deus. Nós já estamos em ritmo de despedida, né? Quero agradecer a Deus pela vida desse casal amigo, querido, pastor Valdirã, pastora Alessandra e filhos, né, e família. Uma família que nós amamos já há muitos anos, mais de 2 décadas. Tive o prazer de conhecê-los nos Estados Unidos ainda, interagir com eles lá. E quando o Senhor causou todo esse movimento na vida deles, né, levá-los ao Brasil, depois trazê-los para Portugal, eu sabia que, como diz em inglês, God was up to something. Deus estava tramando alguma coisa, né? Porque pensa num casal dinâmico, apaixonado pela obra de Deus, apaixonado pelo Senhor. E em dias como esses que nós vivemos, onde muita gente tem transformado o ministério num mercado, né? Numa banca de negócios, né? E por muito menos Jesus quebrou a banca dos cambistas lá no templo, né? E hoje em dia nós temos aí mercenários, cambistas, nós temos gente de todo tipo aí ocupando púlpitos, altares. Então, uma igreja como esta ter um casal tão honesto, tão quebrantado, tão temente a Deus. E eu não estou falando de alguém que eu conheci ontem, né? Estou falando de alguém com quem eu me relaciono já há muitos anos e muito feliz de ver que Deus ama vocês, Deus ama esta cidade a ponto de trazer alguém do calibre deste casal para começar aqui uma obra marcante, que a gente pode ver claramente o que Deus já começa a fazer, e isto é só o começo.
Isto é só o começo. Vem muito pancadão por aí ainda, para a glória do Senhor. Amém? Muita gente será salva nesta cidade. E aguarde, vocês verão que Deus tornará esta igreja como uma espécie de farol, né? Muita gente virá de fora para ver o que Deus está fazendo aqui, sem conferência, sem sedento, sem nada. A vida diária da igreja vai atrair pessoas. Amém? Então, ao me despedir, eu deixo aqui meu carinho a esse casal querido. Deus abençoe vocês. E eu, muito feliz de contribuir de alguma forma aqui, já nesses 3 anos, para a grandeza do que Deus está fazendo aqui, né? Também, companheiro de ministério, o apóstolo Moisés Mendes, que inclusive eu conheci antes do pastor Valdiran, né? Já em 24 anos, mais ou menos. Também interagimos junto muitos anos e temos uma história já aí catalogada, pregando juntos e contribuindo juntos para o ministério, para a obra de Deus. E como o pastor Valdiran disse, realmente, né, ele saiu do Brasil com recurso próprio e veio para estar aqui, para servir, para interagir, porque esse ambiente do Encontro dos Sedentos não é um ambiente que dá para compartilhar com qualquer pessoa, no sentido de desconexão. Realmente não dá, não basta ser um bom pregador, não basta ser uma pessoa ungida, uma pessoa séria ou coisa assim. É um ambiente que o Senhor nos orientou há uns anos atrás e é um tipo de ambiente que requer uma postura muito específica, muito intencional para gerar os efeitos que geram. E tem que ser um ambiente sem qualquer espírito de competição, sem qualquer espírito de protagonismo, sem necessidade de autoafirmação ou coisa dessa natureza, porque o Espírito de Deus é extremamente sensível. Não é à toa que o símbolo dele é uma pomba, não é? Não tem, eu desconheço um pássaro mais sensível do que uma pomba, não é? Qualquer ato brusco, qualquer atitude desrespeitosa, qualquer postura inapropriada afugenta a pomba e ela vai embora, e para voltar é um sofrimento. É um sofrimento. Então, por isso que Paulo fala de forma tão dolorida, tão sofrida. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. E ele diz: não extingais o Espírito Santo. Você vê, extinguir o Espírito, entristecer o Espírito, são 2 pecados, um contra a natureza dele, outra contra o ministério dele, né? Extinguir o Espírito é agir contra o ministério dele, contra o que ele está fazendo. Entristecê-lo é agir contra a sua natureza, né? E as duas coisas são muito sérias e a Bíblia nos orienta a ter cuidado com isso. E esta igreja está entrando numa nova fase, e para isso Deus requer uma sensibilidade maior da igreja, Deus requer uma sensibilidade maior do ministério, Deus requer uma sensibilidade maior do louvor e da adoração, dos obreiros, enfim, vocês trabalharem em comunhão, sem a necessidade de protagonismo, sem a necessidade de projeção. O Senhor eleva quem quer, Ele abate quem quer, Ele promove quem quer. E normalmente, por experiência própria, depois de mais de 40 anos do ministério, eu posso te garantir, normalmente, as pessoas que o Senhor promove são aquelas que não estão buscando promoção. Normalmente. Pessoas que buscam promoção, normalmente são aquelas que o Senhor não tem o menor interesse de promover. Porque a promoção acaba se tornando o Deus daquela pessoa. E se Deus promovê-la, Deus normalmente perde aquela pessoa. Quando eu digo perde, não é para o inferno. Perde em termos de filiação, de comunhão, de sensibilidade, de rendição e coisas dessa natureza. Então, Deus abençoe vocês e se mantenham nesta rota para a glória do Senhor. Também meu companheiro que aqui está, pastor Richard McPherson, um amigo já de muitos anos. E curiosamente está ali o Moisés traduzindo ao pé do ouvido dele. Quem me apresentou o McPherson foi o Moisés, né? O apóstolo Moisés, ainda nos Estados Unidos. E em 2008 eu fiquei conhecendo o McPherson, ao final de 2007, uma coisa assim.
mas 2008 foi quando ele foi pela primeira vez em Boston ministrar. E ali nasceu uma amizade e a gente meio que adotou ele como filho. E tá isso aí, é um profeta de Deus, né? Deus usa esse companheiro de uma forma muito forte. Você vê ele com essa carinha de bobo aí, não se engane não, tá? Na hora que a unção desce, meu filho, eu até me afasto. Eu faço igual o Valdirã fez quando a Alessandra estava cheia do Espírito na cama, né? Porque Deus usa esse rapaz de uma forma muito, muito espetacular. Amém? Pastor Wellington, que está aqui, que veio do Brasil também, veio aí visitar parte da família e veio também para o Encontro Sedentos, está aqui, um companheiro que estamos aprendendo a amar e admirar a graça de Deus na vida dele, muito, muito preciosa. E eu quero deixar aqui, normalmente a gente faz isso na abertura, mas eu estou fazendo no fechamento. Eu quero deixar aqui o abraço da igreja mais linda que existe no planeta Terra, a New Time Church, em Framingham, nos Estados Unidos. Uma igreja que tem sido uma escola para mim, a gente imaginar que vai aprender coisas tão, algumas até básicas, mas outras tão profundas, depois de 40 anos no ministério. E essa igreja tem sido uma escola, tem aprendido muita coisa, porque foi a partir desta igreja que Deus talvez me deu as informações mais preciosas que tem tornado o meu ministério o que é hoje, né? Então, o meu carinho a esses irmãos preciosos que entendem o meu ministério. A igreja vai estar funcionando hoje lá às 10 horas da manhã, que vai ser umas 3 da tarde aqui mais ou menos, e os irmãos cada um trabalhando, servindo nos seus postos, entendendo que eu estou aqui porque é o chamado de Deus, e se não fosse por ele seria muito difícil. E por fim, a mulher mais linda que existe na Via Láctea. Já percebeu que todo pastor tem a mulher mais bonita do mundo? Eu sou o único que tem a mais bonita da galáxia, né? Pastora Zandra, meu amor, está lá em casa. Deve estar dormindo hora dessa ainda, né? Porque ela está de madrugada, mas amanhecendo o dia lá. Mas também nem sempre é possível viajar com ela, né? Não dá realmente. Nós temos a vida que segue lá, tem a igreja andando, uma série de coisas. Então, muitas vezes ela fica, o que me possibilita também ir, né? E fazer a obra de Deus como estamos fazendo aqui, a minha esposa querida. Eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, né? Pastor Diego, já com 35, vai fazer 36 anos. Pastor Diego Neto me deu 2 netos lindos, o Noah e o Joshua, preciosos. O Noah com 8 anos agora, o Joshua com 4. Pensa em 2 meninos que quando vão lá para casa, toca o terror, rapaz. Meu Deus do céu. Eu já não tenho mais aquela vitalidade, aquele ânimo para ficar correndo atrás de menino. Mas enche a casa de alegria, uma maravilha. E a minha filha, Dominique, com 33 para 34 anos de idade, os 2 filhos muito preciosos, a quem nós amamos muito. Muito bem, então eu quero deixar aqui uma palavra, e eu pretendo ser rápido. Eu quero ler com você em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Eu quero falar sobre os 3 passos para uma herança espiritual. Os 3 passos para uma herança espiritual. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu. Eles disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. Verso 4: E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó.
Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E verso 6 diz: e Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Digam graças a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: meu Deus, neste encerramento, no último dia da festa, enche mais uma vez o meu coração de revelação do alto. Transforma a minha vida plenamente para viver o teu propósito integral. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A rota que nós estabelecemos, essa água é minha, né? Eu entendi na abertura deste encontro dos sedentos que o propósito de Deus desta vez, com esta linda igreja que já há 3 anos abraça esse projeto, se submete a esta iniciativa divina, é elevar esta igreja. E agora, quando eu digo igreja, eu me refiro a todos que estão aqui, não importa a congregação onde você congrega. Então não estou falando apenas da palavra da fé, porque tem pessoas aqui de outras igrejas, inclusive de outros países, né? Então o propósito desta viagem a Portugal é te ajudar, te elevar espiritualmente para um outro nível de sensibilidade espiritual, porque o avanço divino nesta geração está acontecendo de uma forma extremamente acelerada. Deus tem alinhado as nações em todos os sentidos, incluindo o lado político, porque não há como evitar o lado político das coisas, porque é a política que direciona em que rumo uma nação vai caminhar. Então, se você vai fazer uma curva com um Fusca ou com um Tesla, né, aqui do Valmor, você está indo aí a 80, 100 por hora, você vai fazer uma curva, você pode começar a virar o volante quando você chegar na curva. Mas se você vai fazer a mesma curva com uma carreta de 16 rodas, você não pode esperar chegar em cima da curva para você começar a virar o volante. Você tem que... A curva está lá naquela parede. Você tem que começar aqui e ir alinhando o carro, abrindo, para quando você chegar lá na curva, você tem posicionamento para você conseguir fazer aquela curva e seguir a sua viagem.
Então, é igual viajar de avião. Você vê esses grandes Boeings que a gente viaja aí internacionalmente, né, para poder fazer uma curva, para poder pousar no aeroporto. Aquilo leva uma distância longa, fazendo aquela volta para conseguir chegar no lugar para aterrissar o avião. Então, dependendo do tamanho do veículo que você está pilotando ou dirigindo, você precisa ser muito intencional em relação à direção que você vai dar para aquele veículo. E imagina que a igreja já é um veículo gigantesco. A igreja mundial é um veículo enorme. E se a igreja é um veículo muito grande, imagina todas as nações combinadas, juntas. Quando Deus toma uma decisão, quando Ele decide que Ele vai fazer algo, que Ele vai mudar, que Ele vai dar uma guinada na história, que Ele vai mudar de rumo, que Ele vai fazer algo inusitado, Ele não pode começar da noite para o dia, Ele não pode decidir em cima da curva, porque há muita coisa para ser alinhada quando Deus toma uma decisão de fazer algo. Olha, por exemplo, quando Deus decidiu que Ele ia colocar Davi no poder, Deus usou Samuel para virar para Saul e dizer: o Senhor hoje rejeitou para você não ser rei sobre Israel. Olha bem, diz assim: Ele já escolheu para si um rei. Isso é o profeta Samuel falando para Saul. Então, Deus já escolheu para si um rei. Ele não quer que você seja rei. Ele já escolheu para si um rei. Então dá a impressão que na semana que vem já está tudo resolvido, não é verdade? Sim ou não? Não, levaram mais 20 anos. Porque quando Deus anunciou para Saul, Deus estava anunciando o que ele ia fazer lá naquela curva, lá longe. Então ele está dizendo: eu estou agora começando a alinhar o veículo, porque eu decidi que eu vou virar à direita lá embaixo. Então agora ele começa a pegar Davi, lá no meio do mato, cuidando das ovelhas, sendo treinado gradativamente, enfrentando o urso, enfrentando o leão. Ele começa então agora a trabalhar com Davi, usando o espírito de adoração de Davi para poder servir a Saul, usando a coragem de Davi para matar Golias e tal. Saul não sabia, porque Deus não disse quem era o rei, e Saul nunca ia imaginar que o rei que Deus ia colocar no lugar dele estava com uma média de 15 para 17 anos de idade. Deus estava alinhando o reino, alinhando as nações, alinhando Jessé com a sua família, os seus filhos, e alinhando Davi para executar o propósito do seu coração. Escute bem. Quando eu desobedeço a Deus, ou quando eu não consigo discernir ou compreender o que Deus está tentando fazer, qual é o alinhamento de Deus para uma determinada geração, eu cometo um erro grave que costuma ser fatal, porque é o tipo do erro que às vezes vai me custar anos e anos de realinhamento, para poder voltar para o centro da vontade de Deus, voltar para o centro do propósito de Deus, para novamente Deus poder fazer um dia lá no futuro o que Ele intentava fazer comigo hoje ou ontem. Porque nada de Deus é em cima da hora. Tudo de Deus tem um tempo de geração, tudo de Deus tem um tempo de gestação. Não é à toa que gestação leva 9 meses. Quando o povo de Israel estava oprimido com os filisteus, Deus chega para a mulher de Manoá e fala assim: tranquilo, resolvi mandar o libertador. O povo já estava sob opressão por anos e anos. Aí Deus vem e fala assim: tranquilo, vou mandar um libertador.
Aí dá a impressão que vai virar a esquina lá, já um homem pronto, forte, musculoso, e vem para resolver o problema. Não, Deus está falando que a mulher ainda ia ficar grávida, para ainda nascer uma criança, para essa criança ser alimentada, crescer, para virar o libertador. Então, veja bem, um dos desafios, eu vou falar problemas, um dos desafios do Senhor com a igreja de hoje é fazer com que essa igreja de hoje, a igreja em geral, com I maiúsculo, volte a ser aquela igreja dependente que nós conhecemos no livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas dos apóstolos. Aquela igreja que discerne a Deus, que entende a Deus, que serve a Deus, que confia em Deus, que espera em Deus. Não é uma igreja afobada, apressada, uma igreja que pressiona Deus para poder agir do seu jeito, fazer do seu jeito. Sabe essa história de que Deus está com pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus está com pressa. Deus nunca teve pressa nenhuma de nada. Isso é mania profética. Olha, desde que o Senhor tem pressa e tal. Quem tem pressa é quem não tem controle das coisas. Quem tem controle das coisas nunca tem pressa de nada. Deus muitas vezes age com urgência, mas a urgência é diferente da pressa. A urgência é o resultado da chegada do momento da ação. Então, quando chega o momento da ação, ele faz em dias o que às vezes a gente imaginava que levaria meses ou anos. Mas a razão é porque chegou o momento de fazer, não é porque ele está com pressa. Quem está com pressa normalmente somos nós. E aí a gente está tentando apressar Deus, porque nós é que estamos com pressa. Não, Deus nunca tem pressa, porque Deus sempre esteve no controle das coisas. Você pode dizer glória a Deus? Esse texto que eu acabei de ler, ele é interessante porque ele mostra esse processo de alinhamento de Deus para transferir o legado profético de Elias para Eliseu. Sendo que, escute bem, Deus já tinha falado com Elias que Eliseu seria o seu sucessor. Deus já tinha falado para Elias quem é que ia suceder o reinado da Síria, por exemplo. Deus já tinha dado para Elias antecipadamente o plano dele para depois. Nem por isso Elias saiu daquela caverna onde Deus lhe apareceu e saiu correndo para poder promover Eliseu como profeta da vez. Não, Deus disse para ele: você vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Mas o que Deus estava mostrando para ele é que ele estava começando a mexer no manche do avião para fazer uma curva longa, para preparar aquele avião para pousar na pista que Deus tinha escolhido. Elias conhecia a Deus. Escute o que eu estou te dizendo. Quando Deus começa a nos provocar numa determinada direção, significa que ele já tem tudo alinhado ali na frente. Eu só preciso obedecer. A gente precisa esmerilar a nossa capacidade de obedecer a Deus. E tudo começa com o conhecimento de Deus. Eu preciso... Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? Se eu não conheço a Deus, eu tenho dificuldade de entender a Deus. Eu tenho dificuldade de discernir a Deus. E, portanto, eu não vou conseguir obedecer a Deus. Se eu te falar que eu fui para os Estados Unidos em 2001, cheguei lá em janeiro de 2001, saí do Brasil, depois de pastorear uma grande igreja com cerca de 1000 pessoas, tinha pastores à vontade, tinha gente para fazer tudo, vivia muito bem, morava bem, muito bem. Eu era o pastor referência da cidade de Colatina, no Espírito Santo. Tudo bem, uma igreja onde eu achei que eu ia aposentar e ia viver lá de uso capião.
Tem gente que nem sabe o que é isso, né? A turma nova nem sabe do que eu estou falando. Um belo dia Deus me tirou de lá, me levou para os Estados Unidos. Falou, eu vou te levar para fora do Brasil. Ele não falou Estados Unidos na época, foi até o pastor Noel Quinlan, o pai do David Quinlan, aquele cantor David Quinlan. Eu pastoreava o irmão dele, e o pai dele pregou uma vez na igreja, e Deus usou ele para profetizar para mim, e disse, o Senhor manda te dizer, aliás, reprofetizar, algo que Deus já tinha falado já umas 2 vezes. Deus manda te dizer que o seu tempo terminou aqui nessa cidade, ele vai te levar para o exterior, ele vai te levar para outro país. Neste país, ele vai te preparar para executar o que ele te prometeu há muito tempo, de uma obra entre as nações. Eu pensei assim, meu Deus, bom, primeiro que sair da cidade daquela igreja era um risco muito grande, porque era uma igreja que nós tínhamos que recomeçado com 32 pessoas, e uma igreja que já tinha sido uma igreja grande, com umas 400 pessoas no passado, mas uma série de escândalos, aquela igreja quase acabou. Quando chegamos lá tinha 32 pessoas e recomeçamos quase que do zero. Ok, 8 anos depois, estávamos lá com cerca de 1000 pessoas, mais ou menos, naquela igreja. A igreja cresceu muito. Na sede nós tínhamos umas 700 pessoas, 5 congregações na época, tinha mais de 1000 pessoas no ministério. E eu tinha passado por toda sorte de dificuldade, aperto que você puder imaginar. Agora eu estava vivendo bem, morava bem, dirigia bons carros, era conhecido na cidade. Os candidatos a prefeito iam na minha casa, sentavam na sala da minha casa, com pasta na mão, papéis, para apresentar o plano de governo deles, para ter o meu apoio. Eles iam na sala da minha casa, sentavam e falavam, pastor, se o senhor me apoiar, o meu plano de governo é esse, porque a nossa igreja era a igreja mais influente da cidade. E eu numa cidade dessa, vivendo assim, você acha que eu queria sair de lá por quê? Eu queria ir embora de lá por alguma razão? Nunca que eu ia querer. Eu queria ficar lá, ir lá me aposentar, ir lá viver, ir lá seguir a minha vida. Deus falou, não, eu te fiz uma promessa no passado, eu vou cumprir essa promessa, mas eu tenho que te levar para o exterior, vou te levar para um outro país. Quando ele falou assim, eu falei, tudo bem, bom, querer sair eu não gostaria, Senhor, mas se o Senhor vai levar, vai levar. Resumindo, fui parar nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, 2001, 24 de janeiro de 2001, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o que eu imaginava? Ora, Deus me tirou de uma grande igreja, próspera, abençoada, disse que ia me levar para o exterior, para poder realizar uma obra que Ele tinha prometido, de me levar para as nações. Eu cheguei nos Estados Unidos, meu filho, com a crista cá em cima assim, parecendo aqueles galos de briga. Pensei, vou chegar nos Estados Unidos. Quando eu descobri que era nos Estados Unidos, vou chegar nos Estados Unidos, vou arrebentar, vou botar para quebrar lá. Janeiro de 2001. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu entrei num deserto tão violento, que a única coisa que me manteve... Pode abaixar um pouquinho, querido, por favor? O que eu cheguei num ponto de como é que eu vou descrever? A única coisa que me sustentava era a absoluta convicção de que Deus tinha falado comigo que eu ia para o exterior. A única coluna de sustentação que eu tinha era essa. Tudo dava errado. Tudo dava errado. Quantas vezes a minha própria família, os meus filhos, ou a minha própria esposa, que hoje, não só hoje, mas sempre foi uma coluna de sustentação para mim como esposo, como homem de Deus, etc. Mas quantas vezes ela virou para mim e falou, meu amor, vamos embora, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos voltar para o Brasil, a gente recomeça em outra cidade. Eu falava, meu amor, nós não podemos, Deus falou conosco, nós não podemos arredar o pé daqui até que Ele diga que é para fazer. Não podemos. E vem um aperto, e vem outro, e tenta uma coisa, dá errado, e tenta outra, não dá certo, e vai. E aquilo foi. E eu vou dizer para você, eu tive inúmeras oportunidades de desistir, de voltar atrás, de dizer basta, de descrer,
de duvidar de Deus, eu tive inúmeras oportunidades. E não pense que eu não tentei, não. Eu, inclusive, tentei. E Deus sempre me segurando, sempre me segurando, sempre me segurando. Quando eu olho para trás hoje, depois que tudo passou, engraçado que 2001, né? Até 2015, foi assim um desertão, tipo Saara, assim, o deserto do Saara. Aquele grande deserto. Quando foi em 2015, que eu estava por aqui, assim, por aqui, de que nada dava certo. Tudo que eu tinha tentado até então funcionava mais ou menos, mas nada deu certo a ponto de eu dizer: uau, graças a Deus, agora sim, agora rompeu. Nada. Então, 2015, portanto, 14 anos depois. Meu Deus, por que tem que ter sempre o número 7 na jogada, né? 7 mais 7. 14 anos depois. Que eu tô na lona, assim, eu já tinha... Eu costumo brincar, dizer que Deus pegou minha cara assim, esfregou no cimento várias vezes. Esfregava assim, aí parava, olhava assim, vou esfregar de novo. Aí esfregava mais um pouco, saía a pele toda sangrando, aí ele parava, olhava para mim assim, quando eu pensava, meu Deus, agora deve ter acabado, ele esfregava de novo. Quem sabe esse testemunho hoje vai ser a libertação, vai ser o renovo de fé de muitos. Para você lembrar que o caminho do Senhor é perfeito. Deus não falha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu já estou bem na lona, assim, a coisa estava muito ruim mesmo em 2015. E quando eu digo ruim, não é de dinheiro, não. Aliás, pelo contrário, eu tive uma fase que profissionalmente, meu Deus do céu, eu estava muito, muito bem. Muito bem. Tinha uma empresa, tinha funcionários, ganhando dinheiro, a rolé, e vivia muito bem, vivia em condomínio de luxo, dirigia carros de ponta. Até aí estava tudo bem, o problema não era esse. O problema era um vazio, uma falta de propósito. Que a soma não batia. Deus tinha me falado uma coisa no Brasil e eu estava vivendo outra coisa lá. Financeiramente muito bem, muito top. Tranquilo, mas o propósito não estava acontecendo. E aí quando chega, olha bem, 2015, 14 anos depois, eu contei parte dessa experiência de 2015, eu acho que foi ontem, né, nas mensagens do Obadias. 2015, depois de alguns anos que eu estava orando a Deus por algumas respostas, 2015, eu estava orando a Deus dentro do closet, quando eu tive uma das experiências mais incríveis com o Senhor nos Estados Unidos. Eu estava dentro do closet buscando a Deus, orando a Deus. Ele entrou no closet, a presença dele entrou no closet e ele começou a conversar comigo. Nós tivemos mais ou menos uma hora e pouca de conversa dentro daquele closet. O Espírito de Deus entrou no closet e começou a conversar comigo. Naquele dia ele me disse, eu não vou dizer tudo porque muita coisa foi se completando depois, mas ele disse muita coisa. Ele explicou por que ele tinha que deixar eu passar por aquele tempo. Que ele estava forjando em mim algumas coisas que faltavam para a execução do projeto que ele vem realizando desde então. E em 2015, 14 anos depois, Deus vem na maior cara dura e vira para mim e fala assim: lembra da promessa que eu te fiz do Brasil? Eu falei: lembro, Senhor. Ele falou assim: nós vamos começar o projeto agora. Eu estava com a companhia aberta, com 12 funcionários, bem de vida, vivendo bem, tudo indo bem. Ele fala para mim: lembra do projeto, da promessa? Lembro. Nós vamos começar o projeto agora, fecha a companhia. Falei: o senhor está de brincadeira comigo? Isso é uma pegadinha? E você sabe que Deus, a palavra de Deus é muito cara, né? A palavra de Deus é muito preciosa. Ele dificilmente repete a mesma coisa duas vezes. E se o recado dele, se ele consegue passar para você um recado com duas palavras, ele não vai dizer três. Porque ele é muito sucinto, porque a palavra dele é cara.
Falei, Senhor, como assim? Como assim? Tipo, já era, ele já tinha saído do closet, já tinha ido embora, e aí eu tive que me debater para poder entender o que ele queria, fechar aquela companhia. E aí ele me falou algo muito interessante, que a partir daquele dia passou a fazer sentido. Ele virou para mim e falou assim, fecha a sua companhia, porque eu vou começar a executar algumas promessas que eu fiz na sua vida. E ele disse, eu tive que tratar com você, porque você não estava preparado, você não estava pronto. E eu achava que eu estava na ponta dos cascos. Meu filho, eu pastoreei uma igreja imensa. Eu já era conferencista internacional, morando no Brasil. Eu viajava, vim para a Europa várias vezes, viajei na América do Sul, fui nos Estados Unidos 3 vezes. Eu era convidado para grandes conferências. Eu era a vice-presidente da Convenção Batista Nacional do Estado do Espírito Santo. Só não era presidente, porque o presidente era um ícone no Estado, que ele foi presidente daquela convenção por anos e anos. Toda vez que ele queria largar, nós mesmos não deixávamos. Não, pastor, o senhor vai, precisamos do senhor aqui. Aí reelegia ele de novo. E ele foi presidente da convenção lá por uns 20 anos, mais ou menos, porque foi um grande legado para o Estado do Espírito Santo, a vida daquele homem, pastor Etevaldo da Rocha Tristão. Estava tudo bem, eu achava que eu estava ótimo. E o Senhor falou comigo, eu te trouxe para cá e eu deixei você passar por tudo que você passou, porque eu estava tratando você, porque você não estava pronto, você não estava preparado. 2015 foi um ano que revolucionou a minha vida. E nem tinha acontecido ainda duas coisas que aconteceriam no futuro. As duas em 2020, que foi a experiência que eu tive com Deus na Rua Azusa, e o arrebatamento que eu experimentei em novembro de 2020, que aí acabou de fechar a conta. Não tinha acontecido isso, mas 2015 já foi revolucionário na minha vida. Porque Deus me fez entender o processo. Diga comigo assim, há um processo. Diga, e nem sempre eu vou entendê-lo até que ele acabe. Elias passou por um processo longo e dolorido. Longo e dolorido. E agora estava chegando o momento, olha bem, Deus já tinha falado com ele. Você vai ungir Eliseu como profeta no seu lugar. Ora, gente, pela lógica, se Deus já falou com o camarada, quem é, Senhor? É o Eliseu. Ah, é o Eliseu, Senhor, é. Ok, vem cá, Eliseu, vem cá você que é mais novinho, que ajoelha mais fácil, vem cá. Vem cá, ok, Eliseu, ajoelha aqui, Eliseu. Ajoelha, Eliseu. Ok, Eliseu, eu estou declarando, você agora é o profeta da vez, você é o herdeiro da minha unção. Receba! A expectativa não é essa, gente? É ou não é? Deus falou com Elias na caverna, você vai ungir Eliseu, filho de Safate e Meolá, como profeta no teu lugar. Eliseu volta da história, da experiência lá, e você sabe do resto da história. Bom, não preciso contar aqui a história de Elias para você. Mas Elias volta e Elias fica caladinho. Em nenhum momento Elias chega para Eliseu e fala assim, ó, o Senhor mandou eu te ungir profeta. Elias vai lá na fazenda de Safate, pai de Eliseu. Vai passando, Eliseu está lá, trabalhando, junta de boi, não sei o que, Elias vai passando. Aí olha e fala assim, tu sabes o que te atingiu. E segue, viagem.
Sim ou não? Eliseu olha aquela situação, vira para Elias. Eu achei que Eliseu ia estar me seguindo atrás de mim, né? Mas o Eliseu aqui não entendeu a jogada, não. O Eliseu não entendeu a jogada. Aí Eliseu vira para ele e fala assim: um minutinho que eu vou me despedir dos meus pais, vou destruir a junta de boi, vou isso, ver aquilo. Elias falou: vai, faça o que você tem que fazer. Vai lá, mata os bois, faz um churrasco, queima a junta, despede do pai, pega a capa e sai atrás de Elias. Aí agora vai acontecer um processo, escute bem. Meu Deus, que Deus me ajude agora a te passar essa parte. A coisa começa num lugar chamado Gilgal. Olha que loucura. Gilgal é uma palavra praticamente que idêntica a uma outra palavra que aparece no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 13. Quando Ezequiel tem a visão dos querubins. E para você entender a história de Ezequiel, você tem que ler a partir do capítulo 8. Você tem que ler a partir do capítulo 8 e ir até o 10, até chegar nesta parte, para você entender o que a palavra Galgal significa. No capítulo 8, o Senhor mostra para Ezequiel por que ele tem que destruir a cidade de Jerusalém. O povo foi levado para o cativeiro, a primeira leva para o cativeiro, e Deus queria que a cidade se arrependesse, quebrantasse e voltasse para ele. Lá no cativeiro, Daniel estava lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Ezequiel, que estava numa província diferente da de Daniel. Ezequiel era um intercessor, um sacerdote profeta. E ele está intercedendo, ele está falando: Senhor, por favor, poupa a cidade de Jerusalém. Ele está intercedendo pela cidade. Naquela intercessão, naquele clamor, Deus fala: Ezequiel, eu vou mostrar para você por que não há como eu poupar a cidade. Aí Deus pega ele pelos cabelos numa visão, transporta ele da Babilônia para Jerusalém, leva ele e solta ele dentro do templo. Quando ele é solto dentro do templo, ele entra no templo e ele vê o tamanho da abominação que o povo de Judá cometia diante de Deus, entrando no templo do Senhor e adorando demônios. Eles entravam no templo, inclusive os sacerdotes, e ao invés de adorar a Deus, prestar um serviço a Deus, eles prestavam serviço aos deuses estranhos, que eram demônios. Na parede, ou nas paredes do templo sagrado, eles desenharam figuras de animais que representavam deuses estranhos e adoravam a esses deuses dentro do templo santo do Senhor. Aí Deus mostrou tudo aquilo para Ezequiel, falou assim: você está vendo por que eu vou ter que destruir a cidade e o templo? Eu vou ter que destruir a cidade e o templo. Ali Deus estava mostrando uma máxima muito interessante. E a máxima é essa, escute bem. Vocês estão vendo esse templo maravilhoso que Deus deu para a palavra da fé? Eu que conheci o outro lugar lá, né, numa descidazinha, era legal, mas não dá para comparar com isso aqui. Um prédio de 3 andares, é ou não é? Salão maravilhoso. Salão maravilhoso. Uma parte lá embaixo com um salão de festa, restaurante, não sei o que lá, cozinha de primeira, é ou não é? 3º piso com sala, com igreja infantil, não sei o que, um templo lindo como esse, cadeiras
pano preto, com chão de primeira, com ar-condicionado. Apesar de que o ar-condicionado aqui parece o lobo-guará, né? A gente ouve falar, mas não vê, né? Ou seja, tá lindo, tá maravilhoso. Mas qual é a máxima que eu aprendo com o que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, eu vou mostrar para você, já que você está intercedendo, eu vou mostrar para você por que não tem jeito. Eu tenho que destruir a cidade, eu tenho que destruir o templo, e eu tenho que levar o povo cativo para a Babilônia. E Deus mostra por quê. Porque o templo estava lá, estava no lugar tudo bonitinho, as pedras tudo certinho, o ouro, a prata, o bronze, mas os adoradores não eram mais adoradores. O que Deus estava dizendo? Está dizendo o seguinte: está vendo esse prédio maravilhoso aqui? Esse prédio maravilhoso só tem valor enquanto houver adoradores dentro dele. Se os adoradores desaparecerem daqui, isso aqui para Deus continua sendo lajota, ferro e parede e mais nada. Deus não tem apego a prédios. Deus dá prédios por causa dos adoradores. Então Deus deu esse prédio para vocês porque vocês são adoradores. Então nunca deixem de ser adoradores. Nunca percam o foco. Mas aí escute bem, que eu quero que você entenda algo. O ponto de partida, Elias e Eliseu estavam em Gilgal, é o ponto de partida. E a palavra Gilgal, ela é a mesma palavra, ou a mesma raiz da palavra Galgal, que aparece em 10:13 de Ezequiel, que é quando os querubins aparecem na visão na cidade de Jerusalém, no processo de destruição da cidade. Aparecem os querubins, e esses querubins apareciam com umas rodas, e essas rodas eram uma roda dentro da outra. E aí o texto diz que Ezequiel ouviu dizer o nome das rodas, e o nome era Galgal, e é a mesma palavra da cidade ou do lugarejo chamado Gilgal. É a mesma palavra, que significa roda que gira. No caso de Ezequiel era uma roda dentro da outra. No caso de Gilgal, por ser um lugar, a tradução da palavra é a mesma coisa, é uma roda que gira. E dessa vez eu tive uma compreensão disso diferente do que normalmente eu vi até agora. Olha bem, no caso de Gilgal, para você entender o que é, olha bem, uma roda que gira, né? É a tradução da palavra. Número 1, é o primeiro local de um acampamento israelita ao oeste do Jordão. Olha bem, o primeiro local de um acampamento israelita ao oeste do Jordão e a leste de Jericó. Foi onde Samuel estabeleceu a sede do seu ministério profético como juiz. Foi onde Saul foi coroado rei. Posteriormente usado como culto ilícito, local da habitação de profetas também no monte de Israel. Cerca de 6 quilômetros de Siló e Betel, uma região conquistada por Josué, local incerto. Olha bem, deixa eu explicar para você. O nome desse lugar tem a ver com a natureza dessas rodas que aparecem em Ezequiel, porque fala de uma ideia de tautologia, de andar em círculos. Esse é o significado. Por que as rodas aparecem lá em Ezequiel? Porque Deus está mostrando o seguinte na visão, mostrando, olha, a mesma cidade que me adorou, a mesma cidade que buscou minha presença, a mesma cidade que cumpriu com a minha lei, é a mesma cidade que me abandonou, é a mesma cidade que me traiu, é a mesma cidade que sacrifica seus filhos aos demônios, é a mesma cidade que se rebela, mas é a mesma cidade que eu vou restaurar, é a mesma cidade onde eu vou executar o meu plano, mas que depois vai me abandonar de novo, mas que eu vou restaurar outra vez, e assim seguia aquela coisa tautológica, em círculos. Você está entendendo o que eu estou explicando? As rodas em Ezequiel eram uma espécie de manifestação visível de um ciclo interminável. E agora escute bem.
quando Elias e Eliseu começam essa jornada, o texto diz: sucedeu, pois, versículo 1, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Ou seja, eles estão partindo, a coisa começa num ponto de partida que representa uma caminhada sem propósito, uma caminhada em círculos, que é como muitos crentes vivem hoje. E pasmem, muitas igrejas vivem nesse círculo interminável, sem propósito e sem destino. Fica aquilo ali girando em círculo. Aí hoje acerta, amanhã erra. Hoje obedece, amanhã desobedece. Hoje está louvando, amanhã está murmurando. Hoje está dizendo que Deus é bom, amanhã está dizendo que Ele esqueceu de você. Hoje diz isso, amanhã diz aquilo. Hoje faz assim, amanhã faz assado. É um círculo interminável de repetições. E você sabe qual é a palavra que me vem à mente quando eu descrevo o que eu estou descrevendo? A palavra imaturidade. Porque quando você não amadurece no seu relacionamento com Deus, você vive nuances intermináveis de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos e altos e baixos. Por exemplo, quando Deus me fez passar 14 anos de um deserto que parecia que nunca ia acabar, 14 anos, o que Ele estava fazendo comigo? Ele estava me elevando para aquela condição que Paulo disse um dia. Paulo um dia virou e falou assim: olha, para mim tanto faz, eu tanto sei ter abundância como sei passar necessidade. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Paulo passou por uma macega tão grande que chegou a um ponto que absolutamente nada mais tinha valor para Paulo. A única coisa que importava para Paulo era estar com o Senhor, era servir ao Senhor, era cumprir a vontade de Deus. Então ele disse: olha, para mim tanto faz. Tanto faz. Ele disse isso aos filipenses, quando ele fala da oferta maravilhosa que os filipenses mandaram para ele. Ele disse: eu não estou falando isso porque eu estou querendo coisas de vocês. Ele disse: porque para mim tanto faz ter abundância ou como passar necessidade. Hoje eu posso dizer a mesma coisa, porque eu já tive muito, ele já me deu muito. Eu já tive nada, depois ele me deu muito, depois ele tirou esse muito, depois ele me deu um pouco. Ele me dá hoje, ele tira amanhã, para mim tanto faz. Mas eu não poderia estar dizendo isso aqui hoje se ele não tivesse me feito passar pelo que eu passei. Ou seja, por que ele me fez passar o que eu passei? Escute esta: porque ele queria me tirar desta tautologia infinita, deste círculo sem propósito interminável. Ele queria me colocar numa rota com um propósito, sabendo para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, por que eu nasci, por que eu existo. Se alguém perguntar para você, por que você existe? Tem 7 bilhões de pessoas na Terra. Se você não tivesse nascido, faria alguma diferença? Sim ou não? Não? Meu Deus do céu. Então eu estou perdendo meu tempo aqui pregando. Faria uma brutal diferença, porque você nunca teria nascido se não houvesse um propósito no coração de Deus. Porque ninguém nunca fará o que você faz do jeito que você faz. Muita gente pode fazer o que você faz, mas ninguém nunca fará do jeito que você faz. O que significa que Deus criou você para um propósito. E a trama do diabo é manter você em Gilgal, ou seja, andando em círculos.
Aí está chegando o momento de Elias testar Eliseu. Diga comigo, levante a mão direita. É uma declaração solene. Diga comigo, apesar de ter promessas, ainda assim eu serei testado. Ou seja, tem gente que se perde na promessa. Deus fala, eis que farei isso contigo, eis que te darei isso, eis que te levarei a tal lugar, eis que te abençoarei, eis que tal, eis que isso, eis que aquilo. E a pessoa ouve a promessa e ela não entende que a promessa é apenas um vislumbre do futuro, da intenção de Deus no futuro. Quando Deus vira para Abraão e fala, vamos fazer uma aliança, Abraão, vamos embora. Olha, você vai para a terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei, tu serás uma bênção. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, eu vou abençoar quem te abençoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. O que você acha da promessa? Boa ou não? Maravilhosa, né? Deus falou, ok, tá bom, Senhor, vamos. Tá, okay. Então pega esse rumo aqui, Abraão, vai embora. Eu vou te mostrar onde você vai parar. Aí Abraão começa a andar, sei lá, 1 mês, 2 meses depois, 1 ano depois, Deus fala, pronto, Abraão, chegamos, é aqui. Aí Abraão olha assim, em volta, a terra seca, rachada, não tinha uma gota d'água, não tinha nada, não tinha uma planta, não tinha um alface, um tomate, não tinha nada. Abraão olha e fala assim, aqui, Senhor, fé, aqui, a terra é essa. Vou falar, mas gente, não é possível que a terra é essa. Aí Abraão fala assim, aí Abraão olha assim, ao longe, vê um lugarzinho chamado Egito, lá longe, com aquelas palmeiras bonitas, lago, não sei o que, resort. Aí Abraão fala assim, eu quero saber, eu vou dar uma escapada para lá, ó. Aí pega todo mundo e desce para o Egito. Quando chega lá no Egito, dá BO, não dá? Boletim de ocorrência, sim ou não? Faraó logo bate o olho em Sara, se agrada da menina, fala assim, vou ficar com essa menina para mim, leva para o harém e começa a problemada. Aí a tradição judaica diz que esse processo levou 2 anos. 2 anos, do momento que Faraó bateu o olho em Sara, até Abraão se libertar do Egito. 2 anos. Ou seja, há coisas que a gente faz que vão atrasar o propósito de Deus em anos. Anos. 2 anos depois, que você sabe a história toda, Deus liberta Sara, aquela história toda. Aí, ok, Abraão, agora Abraão volta lá para aquela terra seca que eu falei que é a terra que eu ia te dar. Volta para lá. Volta lá e começa a cavar poços. Ele volta para a terra seca, começa a cavar os poços, que inclusive se tornam os poços de Isaac depois. E aí a gente conhece a história, a terra que se torna a terra que mana leite e mel, a terra que tem a bênção de Deus, a terra que todo mundo quer visitar, a terra que todo mundo quer para ele, a terra que se tornou o cálice de tontear das nações, porque é a terra que Deus escolheu para si. Digam graças a Deus. Então, você quer chegar em algum lugar, você precisa sair de Gilgal. Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Aí quando eles partem de Gilgal, existem 3 passos aqui importantes para que Eliseu herde profeticamente o que Deus lhe havia prometido. Diga comigo, Betel, Jericó e Jordão. Eles têm que passar por essas 3 etapas. Lembre-se que Deus já tinha falado anteriormente com Elias que Eliseu era o cara. Mas ao invés de Elias chegar enchendo a bola de Eliseu, falar, rapaz, tu não sabe de nada. Eu tive uma experiência com Deus na caverna, Deus citou o seu nome, cara. Deus falou o seu nome. Diz que você é o sucessor, você vai ser o profeta da vez. Nada. Ó, faz assim comigo. Você não sabe, por exemplo, se você for dessa igreja aqui, você não sabe o que Deus anda falando no coração do seu pastor a seu respeito. Você não sabe. Há planos que Deus já colocou no coração dele para pessoas aqui que ele não está falando nada, porque ele sabe que tem a hora certa de falar. Eu
sei porque eu vivo. Quantas vezes Deus fala comigo no meu coração. Olha bem a experiência que eu tive. Desculpa o pessoal online. Aí o tempo vai passando, eu estou esperando, de repente eu vejo que eles se coligam com uma outra família na igreja, que era uma família meio estranha na igreja. Aí eu estou olhando aquilo, ainda chamei eles, falei assim, olha, cuidado com quem vocês andam, cuidado com quem vocês ouvem, muito cuidado. Porque para você não prejudicar o plano que Deus tem para você amanhã. Cuidado, eu fiz um alerta. Ok? Não teve jeito. Foram se afiliando, se afinando. Mas aquilo me veio uma tristeza no coração. Eu falei, meu Deus, que coisa, Deus tinha um plano tão bonito na vida desse moço. Eu pensando comigo, que coisa, uma paciência, vida que segue, meu filho. Pode sair o craque do time, mas o time continua. O time de futebol vai continuar. Saiu o treinador, o time continua. Igreja é a mesma coisa. Diga comigo assim, a igreja do Senhor não depende de mim. Ok. O tempo vai passando. Aí eu não estou sabendo do que está acontecendo do outro lado. E além disso, ainda usou profetas confiáveis para entregar mensagens, coisa séria. Vocês estão entendendo como que isso é sério, gente? Mas nessa brincadeira, aí o Senhor... O pessoal que está assistindo online deve estar doido, sem saber o que eu estou falando. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, gente, meu amor, olha o que Deus falou comigo agora. Deus falou comigo que isso e isso vai acontecer. Aí ela falou assim, então vamos esperar para ver. Não deu outra, passou coisa de uns 2 meses, aquilo se cumpriu exatamente do jeito que Deus falou. Do mesmo jeito. Resultado da ópera, o que acontece? Deus desistiu do plano? Não, mas o plano já está atrasado pelo menos uns 3 anos. Algo que Deus já poderia ter feito 2 ou 3 anos atrás, agora vai levar, sei lá, mais 1 ou 2 anos. Por quê? Porque a pessoa foi insensível. Deus queria tirar ela de Gilgal, mas ela insiste em andar em círculos. Tem alguém me ouvindo aqui, Jesus? Vocês ainda me amam? Aí vem o primeiro passo. Aí Elias, agora vamos entender o que Elias está fazendo. Que ao invés de Elias chegar e falar assim, o Senhor é contigo, varão valoroso, eis que eu te digo, o Senhor diz que você vai ser o meu sucessor. Não, ele está calado. Ele vira para Eliseu e diz assim, disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Ora, Betel todo mundo sabe, significa casa de Deus.
Casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Então olha bem, Elias está saindo de Gilgal, está saindo dessa representação da tautologia, de um andar em círculos, e agora ele está dizendo: Eliseu, fique aqui, continue você andando em círculos, porque o Senhor me mandou para a sua casa, para a casa de Deus. Deus me mandou para Betel. Ou seja, eu decidi andar em linha reta, eu decidi seguir um propósito. Eu estou indo, você que fique. Eu estou indo. O que prova para mim que essa história, olha bem, de Eliseu suceder Elias, podia melar. Sim ou não? Sim. Porque a ideia de Eliseu suceder Elias era plano de Deus, mas Deus não ia enfiar isso goela abaixo de Eliseu. Eliseu tinha que discernir, ele tinha que entender, ele tinha que ficar no propósito. Estou indo para a casa de Deus, tá? Estou indo para Betel. Fica aqui em Gilgal, continua andando em círculo, que eu estou indo. Aí Eliseu olhou para Elias e falou assim: é ruim, hein? É ruim que eu vou ficar aqui sabendo que você está indo para um propósito, que você está caminhando em direção a um objetivo específico. Eu vou ficar aqui andando em círculo, batendo boca, discutindo de picuinha com fulano, com ciclano, disputando lugar, disputando posição, disputando nome. Não, você está indo para onde mesmo, meu pastor? Eu estou indo para Betel, então eu estou indo contigo. Glória! Aqui em Gilgal eu não fico não, vou com você. E Betel aqui nesse caso representa o quê? Representa exatamente comprometimento com a casa de Deus. Você entende agora por que pastor muitas vezes não tem tempo para babysit, né? Como é que fala isso em português? Para criancice, para ser babado o outro. Pastor não tem tempo para isso. Ele está indo para algum lugar, ele tem meta, ele tem propósito. Se você quer prosperar, siga o teu pastor. Estou indo para a casa de Deus. Quem lembra daquela música antiga? Não é da minha época não, mas papai me contava. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Em outras palavras, se você quiser ficar em Gilgal, é problema seu. Se você quer Gilgal, o problema é seu. Se você quer Gilgal, o problema é seu. Glória a Deus, caminhando eu vou para Betel. Did you get it? Você entendeu? Que Deus está te desafiando nesta manhã a uma solidez. Deus está pedindo deste povo solidez. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver que fazer uma sociedade, ok, eu preciso fazer uma sociedade.
eu tenho aqui 1 milhão de euros na conta e eu preciso fazer uma sociedade. Deixa eu pegar o meu Eliseu aqui de novo. Vem cá, Eliseu. Vem cá, Valmor. É $1 milhão na conta e você precisa fazer uma sociedade. Aí aqui está um camarada responsável, não é gastador, sabe o que fazer com o dinheiro, sabe investir, as contas em dia, tudo bonitinho, paga os compromissos, tudo em dia certinho, sólido, estável. Aí do outro lado aqui, comparação, tá? Do outro lado aqui está um camarada gastador, que fica aí pela rua, compra coisa, compra não paga, nome sujo na praça. Qual dos dois que você vai escolher para ser o seu sócio? Eu já sei. É o gastador, não é verdade? Não? O que você vai escolher? Ah, você vai escolher o sólido, o estável, o firme, aquele que sabe o que faz, que toma decisões acertadas. É verdade? Por que você acha que Deus é diferente? Por que a gente acha que Deus é diferente? Aí o camarada vive com choradeira, não sei o que lá, com picuinha. Um dia tá rindo, outro dia tá com um beição desse tamanho. Um dia não sei o que lá, tá alegre, outro dia tá reclamando. Um dia o pastor pode contar, o outro não. Aí vive naquele balanço das ondas do mar. Aí fica achando que Deus vai pegar ele e colocar num grande projeto. Fala, tadinho, eu estou com pena de você, já que você é gastador, já que você não tem responsabilidade, não sabe o que faz. Fazer o seguinte, eu vou colocar você para administrar minha empresa, para você poder se sentir melhor. Como é que é? Obrigado, viu? Obrigado. Vai lá, Eliseu. Quando Deus olha para um rebanho e fala, eu preciso de uma pessoa agora para uma área bem séria, bem crítica. Eu preciso. Aí a Bíblia diz assim, eis que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Deus está de olho assim, ó, olhando. E às vezes, o fiel que ele encontra, às vezes não está nem pronto para a função, mas serve esse mesmo. Vem cá, pega aquele Davizinho lá, aquele que está lá no campo, lá, lutando com o urso, sacrificando a vida para proteger as ovelhas. Pega aquele lá. Aí se fosse eu falaria, Senhor, tem certeza, aquele lá? Mas aquele lá, Senhor, aquilo vai dar trabalho, vai levar tempo. Por que você não pega o irmão dele, o Eliabe, que é forte, musculoso, já é soldado, já sabe lutar? Aí Deus ia dizer, porque Eliabe é forte, musculoso, sabe lutar, mas tem um coração instável. Aquele menininho lá que é fraco, não sabe lutar direito, ainda não é maduro, eu vou fazer ele passar por uma prova, vou botar ele no deserto, quando ele sair de lá, ele também vai ser soldado, também vai saber lutar, mas o coração dele vai ser estável. O coração dele vai ser firme. Ele será sim, sim e não, não. E eu posso colocá-lo no governo da nação, que ele não vai se corromper. Meu Deus, será que Deus está falando com alguém aqui, Jesus? Eliseu falou, no, thank you, but no. Obrigado, mas não, obrigado. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Mas nunca que eu fico aqui. Aí verso 3, olha bem. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel, já tinha gente em Betel, já tinha gente nesse nível. Mas o interessante é que quando Elias avançou, os de Betel continuaram em Betel. Entendeu? Ou seja, os que estavam em Betel, eles estavam melhor do que os que estavam em Gilgal, não é verdade? Mas quando Elias decidiu avançar, eles ficaram em Betel. Foi o que eu falei aqui na abertura, na sexta-feira. O maior inimigo do ótimo não é o ruim, é o bom. Porque o ruim, meu filho, você detecta logo que é ruim, você quer sair daquilo. Mas o bom pode ficar confortável e você pode estacionar ali e esquecer que o melhor está adiante. Deus tem o melhor para você à frente. De novo, levanta a sua mão. Hoje é um dia de proclamação, gente. E diga comigo, o melhor de Deus para a minha vida está logo ali à frente. Diga, eu não vou me acomodar com o bom de hoje.
Eu quero o melhor de amanhã. Glória, 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 glória. E Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E aí o teste vai ficando pior. Por quê? Porque o camarada agora já saiu daquele andar em círculos. O cara já percebe que já está progredindo e tal. E é aí que vem a trama do diabo. É quando a pessoa acha que ela já não precisa mais de conselhos, de orientação, de ser guiado, de ser orientado. Aí Elias fala assim: ok, então agora é o seguinte, fica em Betel. Fica em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Jericó significa fragrância. Então Jericó tem dois significados. Número 1, é o lugar onde as muralhas caem. Então Jericó é um avanço, nesse sentido profético. Você foi a Betel. Betel é a casa de Deus. Betel é o lugar onde você investe no seu propósito. Mas você precisa avançar. E o avanço tem a ver com duas coisas: a queda das muralhas, aquilo que te prende, aquilo que te limita, aquilo que te oprime, te desafia, precisa cair. E Deus usa ferramentas diversas para poder moldar a minha vida dentro do seu propósito. Quantos aqui têm propósito de Deus? Agora eu vou perguntar de novo a pergunta lá de trás. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Se você não nascesse, faria diferença, sim ou não? Faria muita diferença, porque Deus tem propósito. Então, o plano que Deus tem com você amanhã, dentre outras coisas, Ele precisa derrubar as muralhas na sua vida. Existem muralhas te atrapalhando. E quer que eu te diga de cara qual é a maior muralha que Deus precisa derrubar na vida de um ser humano? Você não tem ideia do que é que eu vou dizer. A maior muralha que Deus precisa derrubar na vida de qualquer ser humano chama-se orgulho. Cara, que inimigo difícil é o tal do orgulho. Porque o orgulho, ele assume facetas, ele tem roupagens, ele se disfarça de coisas. Nem sempre você percebe que você está sendo orgulhoso, porque o orgulho pode se disfarçar, por exemplo, de autocomiseração, pena de si mesmo. O orgulho pode se disfarçar de autoproteção, porque você está se protegendo, porque você não quer ser explorado, porque você não quer isso, você não quer aquilo, porque fulano te traiu, porque Beltrano te machucou. Aí você se disfarça de autoproteção e não você percebe que o seu orgulho não está deixando Deus te tratar. Foi uma das coisas que Deus tratou em mim, que eu não sabia que eu tinha, não era consciente. Mas uma das coisas que Deus mostrou para mim nesses 14 anos de Macega é que Ele estava tratando orgulhos em áreas da minha vida. Eu tinha orgulhos enrustidos. Então, número 1, queda de muralhas. Número 2, fragrância. Jericó significa fragrância. Foi em Jericó que Josué teve a sua primeira grande experiência com Deus, de uma grande conquista, de Deus fazer. Pastor, você está esquecendo do Jordão que ele tinha cruzado? Não estou esquecendo. É que a experiência do Jordão ainda estava atrelada a Moisés. Quer dizer, Deus abriu o Mar Vermelho com Moisés, agora está abrindo o Rio Jordão. Está tudo muito conectado. Mas Jericó não, é a experiência de Josué com Deus. O que Deus fez em Jericó com Josué, Deus não fez com Moisés em lugar nenhum. Então, esta fragrância fala agora de uma intimidade que está sendo construída. Fragrância. Quando você desenvolve uma intimidade, ok, você já foi para a casa de Deus, começou o processo. Você saiu de Gilgal, você foi para Betel, começou o processo. Ok, mas tem gente que para aí vira religioso. Vira religioso.
Eu tinha uma irmã na igreja há um tempo atrás, na primeira igreja que eu fundei, que hoje é pastoreada pelo meu filho, que se ela chegasse atrasada na igreja, tivesse alguém sentado na cadeira que ela achava que era dela, ela ficava aborrecida. Porque ela achava que aquela cadeira era dela. E um dia, ela raramente se atrasava, rarissimamente, essa vantagem ela tinha. Um dia ela chegou atrasada por alguma razão, tinha uma visitante sentada na cadeira dela. Sabe o que ela fez? Ela foi lá, baixinho, e falou assim: querida, desculpa, essa cadeira é minha, você pode trocar de lugar? Mandou a visitante sair da cadeira que ela achava que era dela. Ou seja, essa irmã saiu de Gilgal? Saiu. Ela estava em Betel? Estava. Mas ela parou em Betel. Ou seja, virou religião. A coisa não avança. Não consegue agora desenvolver o relacionamento. Agora é fragrância. Eliseu, é o seguinte: parabéns, você saiu de Gilgal, você está em Betel agora. Fica aqui, porque eu estou indo para Jericó. Eu estou indo. Você fica. É bom ter um pai que entende a jogada, tá vendo? Fica, que você já está no lugar bacana, é casa de Deus, é Betel. Eu estou indo agora para o lugar da fragrância. Eu estou indo agora para o lugar da intimidade. Eu estou indo agora para o lugar onde eu vou ouvir a voz de Deus. Eu estou indo agora para o lugar onde eu vou ter um encontro com um anjo com a espada desembainhada, e que vai dizer para mim: tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Eu estou indo para o lugar onde eu vou ver muralhas cair com os meus próprios olhos. Eu estou indo para o lugar agora onde as experiências não têm a ver mais com Moisés, onde eu vou ter um encontro com o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Eu estou indo para o lugar onde as minhas experiências começam. As experiências de Moisés são maravilhosas. Sim, que coisa linda. Sentar com os meus filhos e contar filhos. Você precisa ver o dia que Deus usou Moisés para abrir o mar vermelho, o dia que Deus falou com Moisés, o dia que isso, o dia que aquilo, o dia que Moisés profetizou 10 pragas. Meu filho, eu estava lá, eu vi, eu participei. Tudo que Deus falava com Moisés acontecia, meu filho. Que coisa linda, é maravilhoso, é tremendo. Mas muito mais maravilhoso é dizer: meu filho, mas eu amadureci. Chegou a um ponto que Deus começou a falar comigo. Eu comecei a ter as minhas experiências. Eu ia para o meu quarto de oração, meu filho, e eu ouvia a voz de Deus. Andar com o pastor Valdirã, meu filho, me ensinou a ouvir a Deus também. Me ensinou a orar, me ensinou a buscar a Deus. Meu filho, o fato de ter seguido esse homem para Betel me levou para Jericó, o lugar da fragrância, o lugar onde eu aprendi a sentir o cheiro de Deus. O lugar da fragrância. Ah, o lugar da fragrância. O lugar da fragrância é quando você identifica que o cheiro mudou. Inclusive no culto, você está no culto. Ontem nas ministrações do Obadias, estava ministrando aqui para aqueles que trabalham com louvor e adoração, músicos ou cantores, ensinando exatamente isso. A linguagem era frequência, mas eu posso usar hoje a palavra fragrância, por que não? Quando você aprende a identificar a fragrância, ok, nesse momento do culto, que fragrância é essa? Essa fragrância, mudou a fragrância. Gente, atenção, atenção, mudou a fragrância. Mas apóstolo, que fragrância, não estou sentindo o cheiro de nada. É porque você ainda está em Betel, meu filho. Você ainda está em Betel. Ele está tentando tirar você de Betel. Aliás, isso aqui é lindo. Eu não posso forçar você nem sair de Gilgal, quanto mais de Betel.
Eu não posso te forçar. O máximo que eu posso fazer é te dizer: estou indo, tá? Fica aí que eu estou indo. Você não quer ficar lá em Betel? Eu estou indo para Jericó. Fica, rapaz, vai dar trabalho. Não vão andar pelo deserto, tem sol quente na cabeça. Fica lá em Betel. Eu estou indo para Gilgal. Estou indo para Jericó. Fica em Betel. Eu estou te desafiando a ficar em Betel. Fica. Alguém está entendendo profeticamente o que está acontecendo aqui? Deus está te dizendo o seguinte: tem camadas para serem reveladas, mas eu não vou te forçar. Não vou te forçar. Quer ficar? Fique. Eu estou indo. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Jericó. Esse Elias é malandro. Pensa num cara profeticamente malandro, no bom sentido. Elias, lá no secreto da caverna, Elias é o seguinte: você vai ungir Ben-Hadad, rei da Síria, e você vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. Ok, Senhor. Tranquilo, Senhor. Ok. Aí ele chega lá, joga a capa no camarada. Tipo, se você entendeu bem, se não entendeu, o problema seu, que eu estou rindo. O cara pega, a capa vai atrás. Aí quando chega no momento, ele fala assim: é o seguinte, eu preciso ir ali em Betel. Faz o seguinte, fica aí onde você está mesmo. Fica. Eu quero tanto que você receba isso por revelação. Revelação. O espírito de revelação desça sobre você nesta tarde. O dia que ele apareceu para mim, que ele me mostrou o avivamento futuro que eu estou vivendo hoje, 2020, que ele me mostrava coisas que eu não entendia, que ele me mostrou o tratamento dele com Jonas. E ele virou para mim e falou assim: você está vendo o que eu fiz com Jonas? Eu falei: sim, Senhor. Ele falou: eu tive que fazer o mesmo com você. Aí ele falou, aí virou para mim, uma das poucas vezes que eu ouvi a voz dele, ele com o ouvido, ele virou para mim e falou assim: vai e diga para a minha igreja que é o que eu estou fazendo com ela. O que eu entendi? Eu entendi que ele começou um processo de macega. Ele começou o processo de amassar as uvas no lagar. Se você quer boa vida, esta é a hora de escapar. Quer escapar? Escape agora. Por isso que a palavra é: fica. Eu estou indo, fica. O meu conselho é: fica, porque eu estou indo. A coisa não é um convite. Por favor, vamos comigo, por favor. Eu gosto tanto de você, você é um rapaz tão bacana. Ah, não sei, pastor, sei que lá, eu tô de escalado para trabalhar não sei aonde, eu preciso dormir. Poxa, vamos comigo, vamos lá, rapaz. Quer dizer, não, essa não é a jogada de Deus. A jogada de Deus é o seguinte: o que vem aí é grande demais. Que é a frase que eu carrego comigo, porque é a frase que eu ouvi dele. Eu ouvi dele. Ele fala:
vai e diga para a minha igreja que é o que eu estou fazendo com ela, porque o que está vindo aí é grande demais. Em nenhum momento ele virou para mim e falou assim: por favor, quando você voltar dessa experiência, por favor, você pode fazer isso, você pode viajar, você pode ir a Portugal, você pode ir no Brasil, você pode fazer o Encontro dos Sedentos, você pode fazer o Obadia, você pode, por favor. A palavra dele é o seguinte: está vindo algo aí e é grande demais. Qual era a expectativa dele? Que eu me apresentasse. Que eu dissesse: Senhor, serve alguém pequeno como eu. Senhor, a presença dele. Porém, Eliseu, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Agora olha que curioso, gente. Tinha gente em Gilgal que continuou em Gilgal. Tinha gente em Betel que continuou em Betel. E quando eles chegam em Jericó, tem gente lá também. E que vai continuar lá. Porque, ok, então cheguei. Então eu alcancei o lugar da fragrância, pastor. Ah, pastor. Aí agora eu vou dar uma de Pedro. Senhor, podemos montar aqui 3 tendas. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu, eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Escute bem, as pessoas não sabem a rota que você está, o caminho que você está trilhando. Não sabem. As pessoas não sabiam da rota que Eliseu estava trilhando. Eliseu estava numa rota tão tremenda que Eliseu não se impressionava nem com palavra profética, pastor Wellington. Para mim, rapaz, isso aí é o ápice de um sinal de maturidade. Quando você recebe uma palavra profética, mas você está focado no rumo que você está caminhando, e você não é movido por profetadas. Porque quando é palavra profética divina, tudo bem, porque Deus nunca vai te confundir. Mas às vezes nem sempre é divina, às vezes é profetada. E às vezes é o óbvio. Sabe aquelas palavras proféticas de assim diz o Senhor: eis que estou contigo. Isso eu já sabia. Que o Senhor está comigo eu já sabia. É essa a palavra profética? É. O Senhor está dizendo: eis que te abrirei uma porta. Coisas óbvias. Estou sentindo aqui. O Senhor está dizendo: você sabia que o seu Senhor será tomado de ti? Aí Eliseu: por favor, cale a boca. Eu estou sabendo, calai-vos. Fique quieto, cala a boca. Já passei desse nível, já passei por aí. Isso não vai me impressionar. Eu estou indo num rumo. Eu sei que Deus tem algo para a minha vida. Eliseu já sabia que ele era o sucessor de Elias, sim ou não? Não. Porque Elias não tinha dito nada. Não sabia. Mas lá no coração ele sabia: tem algo de Deus acontecendo comigo. E eu não vou deixar ninguém me confundir. Ninguém me desviar ou me desvirtuar. Chega em Betel, você está sabendo que o seu... Trejeitos proféticos. Você está sabendo?
Você está sabendo que o teu Senhor será tomado de ti? Estou sabendo. Cale a boca, por favor. Aí chega em Jericó. Você está sabendo? Estou sabendo, por favor, cale a boca. Nossa, apóstolo, como que Eliseu era grosso, né? Não, você não sabe de nada. Isso não é grosseria, isso é identidade. É o que Deus está querendo fazer comigo e contigo aqui nesta manhã. O último dia da festa é o dia em que a identidade é confirmada. Deus está confirmando a sua identidade. E por fim, Elias disse para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Agora a coisa pega, fica de pé. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Sabe o que Jordão significa? A tradução literal da palavra Jordão: aquele que desce. Aquele que desce. Você sabe por que Naamã ficou aborrecido com Elias, com Eliseu? Quando Eliseu mandou ele ir para o Jordão se lavar. Porque a palavra Jordão, quando nós no português falamos Jordão, não significa muita coisa. Mas no idioma original, a palavra é aquele que desce. Então, o que Eliseu estava dizendo para Naamã de fato? O seu Eliseu, está um cara aí, um grande general aí fora, general da Síria, ele está aí, ele está leproso, não sei o que, não sei o que. Eliseu lá dentro, estava lá dentro, ficou. Falou assim: vá lá e diga para ele tomar um banho lá naquele que desce. Fala com ele para tomar um banho de humildade. Fala com ele para tomar um banho nas águas daquele que desce. Fala com ele para tomar um banho naquele rio que representa quebrantamento, que representa humilhação, que representa rendição. Fala para ele ir lá e mergulhar 7 vezes nesse rio. Aí eu te pergunto, da onde que Eliseu aprendeu isso? Como que Eliseu aprendeu a usar o Jordão como símbolo profético, escute bem, do estágio mais elevado na minha caminhada cristã? O estágio da humilhação. Você lembra que eu te falei qual é a maior das muralhas que Deus precisa de roubar na vida de um homem? O que é? O que eu falei? Orgulho. Você está entendendo agora por quê? Que quando chega o momento certo, Elias fala assim: ok, é o seguinte, parabéns, você chegou a Jericó, você está no lugar da fragrância, aqui as muralhas caem, aqui Deus vai falar contigo, aqui você vai ver o anjo com a espada na mão, você chegou, que parabéns, Eliseu, mas faz o seguinte, fica, porque eu estou indo agora no lugar da humilhação. Eu preciso ainda dar mais alguns passos, Eliseu. Mas parabéns, você chegou no lugar onde a muralha cai, no lugar onde você encontra o anjo. Você chegou no lugar onde experiências acontecem. Parabéns, mas fica aqui. Eu preciso ir ali no lugar da humilhação. Eu preciso ter um encontro com Deus nas águas que descem. Eliseu olha para ele e fala assim: te conheço, seu Elias. Fala: de jeito nenhum. Se você está indo para o lugar da humilhação, do quebrantamento, da rendição, eu vou contigo. Estou indo contigo. E aí descem ao Jordão, obrigado. Descem ao Jordão. Quando chega no Jordão, olha bem, no lugar da humilhação, começa o processo da transferência. Só lá é que Elias abre o jogo. Quando chega, fala assim: diga o que você quer. Eu farei, diga. Ele não fez isso em Gilgal, porque quem fica andando em círculo nunca vai herdar nada. Ele não faz isso em Betel, porque é um lugar bom, mas perigoso, porque você pode virar religioso, achando que está servindo a Deus. Ele não fez isso em Jericó, é o lugar da fragrância, onde as muralhas caem e etc. Mas experiências sobrenaturais, muralhas caindo e etc., sem humilhação, também é perigoso.
Aí quando Eliseu fala, não, você vai para o lugar da humilhação? Eu vou contigo. Aí Elias fala, ok, então agora pede o que você quer. O que você quer? Pede aí. Aí, não esqueça, eu estou terminando a mensagem, mas não esqueça que Deus já tinha dito para Elias que Eliseu era o cara. E Elias não está facilitando. O que você quer? O que você quer? Eu quero uma coisa simples. Eu quero uma porção dobrada do teu espírito, da tua unção. Eu quero o dobro do que você tem. Aí Elias fala assim, que loucura. Elias era muito, muito doido. Porque se fosse eu, rapaz, pelo menos o eu imaturo de ontem, eu diria, que tremendo, parabéns, porque vou te revelar agora, Deus já tinha falado comigo lá na caverna que você vai herdar a minha unção. Não, Elias fala assim, ixi, muito difícil o que você está pedindo. Dura coisa me pediste. Mas, se você ficar comigo até o fim, será feito. Depois desses 3 passos, Betel, Jericó e Jordão, aonde que eles estavam desembocando? Escute bem, eles estavam desembocando num tipo de aliança tão sólida que o fim deste tipo de aliança é a herança profética. Deixa eu te contar, terminar te contando isso. Vocês conhecem o apóstolo William Leonardo? A quem eu conheço, sei lá, 4 anos. Quando eu conheci o apóstolo William, nasceu uma aliança tão bela entre nós, tão forte, tão forte. Ele deu tanto, sem precisar dar. Vocês sabem, ele veio parar aqui 2 vezes. Aqui. Primeiro encontro dos sedentos aqui, ele saiu de lá, sei lá, com 8 ou 9 pessoas, coisa assim. Veio parar aqui com o dinheiro do bolso dele. Eu viajo pelo Brasil, ele e mais, normalmente, 8 a 12 pessoas saem do Rio de Janeiro com o próprio dinheiro e vão parar onde quer que seja. Foram parar comigo em Rondônia, foram parar no Espírito Santo, foram parar em Minas Gerais, em vários lugares, com o dinheiro do bolso. E ele fala, não, onde o senhor for eu vou, porque a minha vida e o meu ministério mudaram quando Deus colocou você na minha vida. Sabe qual é a minha palavra para ele? É a mesma de Elias. Fala, meu irmão, não faça isso não. Não, querido, eu não posso pagar a sua despesa. Eu não tenho como pagar a sua despesa. Eu não posso. Apóstolo, não estou pedindo para você pagar nada. Eu vou porque Deus colocou você na minha vida e o meu ministério nunca mais foi o mesmo. E começou a me seguir pelo Brasil afora. Ele sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe o que começou a acontecer com ele agora? Com o William Leonardo? O ministério de cura, de milagres que Deus me deu, começou a passar para ele. Ele está orando agora e Deus está operando os mesmos milagres, pastor Wellington. Curando gente, milagres incríveis. Lá no Projeto Obadias, no Brasil, numa tarde que ele ministrou, Deus curou pencas de gente. Deus começou a transferir para ele o mesmo tipo de unção. Onde ele vai agora, ele faz eventos pelo Brasil também, em outros lugares. Deus está operando as mesmas coisas. Tem alguém me entendendo aqui, gente? E hoje eu vou encerrar de uma forma diferente. Vem cá, pastorzão querido. Nós vamos encerrar da seguinte forma. Eu vou pedir para vocês saírem do lugar. Pode empurrar essas cadeiras para trás aí. Pode arrumar um pouquinho? Pode, né? Porque nós vamos precisar de espaço aqui. As primeiras cadeiras, pelo menos as 4 primeiras fileiras, joga para trás aí. E eu quero te convidar aqui à frente. Mas o propósito vai ser um pouco diferente. Nós vamos encerrar logo em seguida. Você vai poder almoçar 3 vezes. Por favor.
Pode vir à frente agora. Sai do seu lugar e vem à frente. Se você quiser, não é obrigado. Os que quiserem, vem à frente. Principalmente se você for desta congregação. Só para cá os pastores, só para cá que fica mais fácil, que vocês ficam mais perto aqui. Cadê a pastora Alessandra? Sobe aqui, pastora. Escute bem. Tudo que eu acabei de pregar aqui agora, de ministrar aqui agora, tem um propósito: fortalecer as alianças nesta igreja. Porque eu vou dizer para vocês num bom sentido, eu estou assustado de ver o propósito que Deus tem aqui com vocês. O propósito que Deus tem aqui é muito grande. Mas ele não pode se realizar a menos que vocês estejam aliançados com este casal aqui até o osso. Aliançado. Se ele for para Betel, vai junto. Se ele for para Jericó, ele não vai te forçar a ir. Ele vai fazer, eu conheço ele vai fazer igual a Elias. Ó, tô indo, fiquem aí que eu tô indo. Não, pastor, estamos indo junto. Ah, gente, é o seguinte, resolvi trocar a tinta da parede e tal. Fica tranquilo que eu vou lá. Não, pastor, nós vamos todo mundo. Eu quero passar pelo menos o pincel lá no canto, em algum lugar. Aliança. Porque o fim da trajetória de Elias e Eliseu, para eles chegarem ao ponto da herança profética ser transferida, foi depois do ponto da humilhação, do quebrantamento, da rendição. A partir dali, a aliança foi selada. Se você ficar comigo até o fim, se me vires quando for tomado de ti, você vai receber o que você está pedindo. Ou seja, a aliança se fortalecendo ao limite máximo. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Olha aqui, eu já vi Deus começar avivamento em igrejas e esse avivamento se dissolver em semanas ou em meses, porque começa uma picuinha, começa uma disputa por lugar, disputa por poder, começa um espírito de divisão, começa um espírito de contenda, e o Espírito Santo se manda, porque ele não tem parte nessas coisas. Ele vai lá e procura outra igreja, outro lugar, e ele começa tudo de novo. Deus não tem problema em começar tudo de novo, toda vez que for necessário. Ele não tem dificuldade nenhuma. Mas uma coisa que ele nunca fará é negociar os seus próprios valores. Quem está me entendendo? Quem me entendeu? Então o que acontece agora? Esse momento aqui, para a gente encerrar, é um momento de fortalecimento de aliança. Fica vocês dois ali, bem na ponta ali, de frente para o seu povo. Bem na frente ali, bem pertinho deles ali, ainda no altar aí. O que nós vamos fazer aqui agora, vamos fazer duas coisas. Em primeiro lugar, vocês vão... Cadê os obreiros, pessoas de oficiais da igreja? Cadê? Sobe aqui, todo mundo aqui, em torno deles aqui. Os oficiais, aqueles mais imediatos. Ou quem ele chamar, fica à vontade. Pronto? Então estenda as mãos para cá, vocês. Eu vou dar para vocês 1 minuto. Tanto para vocês como os obreiros que estão aqui, 1 minuto. Eu quero que vocês orem por este casal. E eu quero que vocês declarem diante do céu uma aliança tão forte que não há vento que destrua. Nada vai impedir o propósito glorioso que Deus tem na Europa com esta igreja. E agora você tem 60 segundos para você começar a orar.
Glória a Deus. Agora, escute bem. Agora Ele vai orar por vocês, selando esta aliança. Porque é um fortalecimento de aliança. E Ele agora vai fazer a parte dele. Ele vai abençoar vocês com uma oração selando esta aliança. E em seguida nós vamos terminar. Eu vou terminar orando por vocês. Passo o microfone e Ele vai terminar como achar melhor. Pai, eu quero em nome de Jesus te agradecer pela abundante graça do Senhor em levantar nesta nação, Senhor, este exército com um coração bem disposto em servir ao Senhor e servir o teu reino, em ser guardiões, Senhor, da tua glória, ó Deus, protetores da tua glória, em, Senhor, ousarem, ó Deus, a caminhar, Senhor, em uma escala reta, em uma linha reta, para o propósito ao qual o Senhor tem estabelecido. Eu oro e confiro sobre os teus filhos poder, graça, sabedoria, unção, discernimento, fidelidade, lealdade, comprometimento, santidade, temor ao teu nome. Pai, eu libero sobre eles olhos espirituais abertos, coração quebrantado, ouvido sensível, visão aguçada, ó Deus, para não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas, Senhor, manter firme no propósito para o qual o Senhor está nos levantando. Eu me uno ao coração dos teus filhos, da tua igreja, aqui nesta hora perseverante, Senhor, atentos, ávidos, ó Deus, à ministração da tua palavra. Pai, eu ministro sobre eles terra fértil, coração receptivo, ó Deus, sensíveis ao direcionamento da tua voz. Assim, Pai, eu concordo com esta oração dos teus filhos, e eu te agradeço, Senhor, os acolho, os recebo, ó Deus, debaixo do Espírito do Senhor que nos cobriu para este tempo, para um propósito específico e bem estabelecido, em ação de graças no nome de Jesus. Eu oro nesta manhã, Pai, e graças ao teu nome, e amém. Pai querido, eu selo este momento, abençoando esta congregação, com a qual o Senhor tem me dado o privilégio de interagir nesses 3 anos. Eu quero declarar que o teu propósito está forte, o teu propósito permanece intacto, intocável neste lugar. O Senhor tem um projeto lindo com Portugal, com esta região, com esta igreja e com a Europa, porque grandes avivamentos aconteceram aqui no passado e o Senhor não se esquece dessas coisas. Pai, que sejam recavados os poços de Evan Roberts, que sejam recavados os poços de John Wesley, que sejam recavados poços de avivamento, cavados desta região, e que esta geração experimente a tua glória, e que esta igreja esteja no centro de tudo isto. Fortalece a aliança nesta igreja, de irmão com irmão, de família com família, de pastor e igreja, de igreja e pastor e obreiros, obreiros e pastor, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, que este encontro dos